cinema onde nada é discreto, onde as cores gritam, os sentimentos transbordam e as mulheres ocupam o centro do mundo, Pedro Almodóvar construiu uma das estéticas mais reconhecíveis da história contemporânea. Hoje, a gente entra nesse universo tão exagerado quanto autêntico para entender como mulheres à beira de um ataque de nervos reúnem em cada plano as marcas profundas de um cineasta que transformou o audiovisual. Pedro Almodóvar nasce em 1949 e cresce numa Espanha marcada pelo conservadorismo da ditadura franquista. Durante quase 40 anos, o país viveu sob repressão, censura e isolamento cultural. Mas, com a morte do ditador que comandou o regime, Francisco Franco, em 1975, esse cenário mudou. A Espanha começa a se reabrir para o mundo e entra num processo intenso de modernização. É nesse momento que surge a chamada Movida Madrilenha, um movimento cultural libertário, vibrante, que celebra o renascimento da vida urbana e rompe com as amarras da moral tradicional. Assim, também surge Almodóvar, um cineasta que aparece nesse contexto de necessidade de dialogar e romper com os valores conservadores, dois elementos fundamentais em suas obras. É importante destacar que a discussão sobre a representação feminina no cinema ganhou força nos anos de 1960, dando origem à teoria feminista do cinema, com pioneiras como Molly Haskell, Claire Johnson, Laura Mulvey e Anne Kaplan, que criticavam a visão masculina sobre a mulher. Porém, pesquisas mostram que pouca coisa mudou na prática. Personagens femininas seguem majoritariamente sendo sexualizadas e estereotipadas. É nesse cenário que o trabalho de Almodóvar se destaca, porque ele abre espaço para uma ampla presença feminina. Esse universo no seu cinema é complexo, com personagens multifacetadas que transitam entre o melodrama tradicional e um contradiscurso que lhes oferecem autonomia. A influência do melodrama é central. No início do século XX, surgiu um novo movimento no cinema, o Women's Film. Veio justamente porque as salas de cinema eram um dos poucos lugares em que as mulheres podiam ir. Esses filmes reforçavam os valores da época, mostrando mulheres frágeis, emocionais e restritas ao universo doméstico familiar, sempre como mães e esposas, enquanto a figura masculina restabelecia a ordem. Os personagens de Almodóvar também estão enraizados nesse espaço doméstico, mas ele rompe com essa tradição. Suas mulheres são autônomas e fortes, e aquilo que seria doméstico vira fonte de independência. A figura masculina aparece, na verdade, como ameaça de violência. Por isso, sua obra desconstrói estereótipos e ajuda a formar novos imaginários. A origem do melodrama está no teatro francês do século XVIII, no contexto da Revolução Francesa, que elevou a burguesia e mudou valores sociais. A burguesia passou a consumir arte e teatro, e o melodrama surgiu para esse público não letrado, substituindo temas aristocráticos pelo cotidiano das pessoas comuns, com representações rígidas dos papéis de gênero, interesse pelo drama familiar e pela vida privada. O kitsch aparece nas cores pulsantes, no excesso de objetos, em cenários que parecem artificiais de propósito, criando uma estética que abraça o maximalismo, o exagero como forma de liberdade. Já o maneirismo se manifesta em atuações afetadas, diálogos rápidos, gestos amplificados, cenas carregadas de emoção e uma profusão quase caótica de objetos em cena, tudo isso transformado em linguagem. O diálogo com a pop art e com os comics surge na paleta vibrante, nas composições gráficas, nos enquadramentos que lembram quadros coloridos e nas personagens que transitam entre o real e o caricatural, sempre flertando com o limite entre o dramático e o cômico. Assim, Almodóvar mistura alta cultura e cultura pop, melodrama e humor, tragédia e farsa. E um ótimo exemplo de tudo isso dito aqui é Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, lançado em 1988, sendo o 7º longa de Almodóvar. A narrativa se concentra no término do relacionamento entre Pepa e Ivan, um casal de dubladores e atores. Desconfiada que Ivan está para lhe deixar, Pepa se desespera e tenta de todas as formas falar com ele, principalmente ao descobrir que está grávida. Antes de tratar do melodrama, é importante destacar que a linguagem cinematográfica produz sentido de um modo que vai além do elemento textual, aproveitando-se de recursos próprios e específicos, que ancoram a linguagem no meio. Por exemplo, há um plano em que vemos Pepa caminhando de um lado a outro de sua sala, dá a exata dimensão do seu nervosismo. Ele cria esse sentido sem que uma palavra seja dita.
Mas tratando no melodrama como dito antes, a música assume uma função importante. Ela demarca o estado de espírito do personagem. Além disso, ela ajuda a elevar o caráter emotivo da ação, algo fundamental para o melodrama. E além da função de demarcar o estado de espírito dos personagens, a música tem mais duas funções: antecipar uma ação e oferecer pistas sobre a trama. E logo na abertura de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, temos uma música que assume duas dessas funções. Demarca o estado de espírito do personagem e oferece pistas sobre a trama. E essa pista oferecida pela música nos mostra que o filme tratará de abandono, solidão e sofrimento. O longa tem a sua trama marcada pelo apelo emotivo, uma das bases do melodrama. Não temos também uma representação da mulher como um ser dotado apenas de características e funções domésticas. Peppa, por exemplo, tem uma carreira profissional. Além disso, o seu relacionamento não é baseado na lógica do homem como provedor e da mulher como dona de casa. O final também não restabelece o relacionamento. Pelo contrário, Peppa assume um lugar de empoderamento e, inclusive, decide ter o seu bebê sem nem mesmo avisar a Ivan que está grávida. Na verdade, o filme é uma construção gradual do empoderamento da personagem, que inicia arrasada, destruída pelo abandono de Ivan, mas ao longo da trama assume a sua independência. Ao revisitar Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, percebemos que Almodóvar não apenas dialoga com tradições como o melodrama, o kitsch ou o woman's film. Ele reinventa tudo isso para construir um cinema onde mulheres têm voz, desejo e complexidade. Seu trabalho surge de um país que buscava liberdade e, ao mesmo tempo, oferece ao mundo uma estética vibrante, exagerada e profundamente humana. Ao transformar dor em cor, melodrama em potência e estereótipos em autonomia, Almodóvar nos convida a olhar para o feminino não como um limite, mas como centro de criação. E é justamente por isso que seu cinema permanece vivo, urgente e inesquecível.